Mas é como eu tinha falado, né? Até falei para as meninas, eu falei, e no meu coração bradava, né? A mulher do fluxo de sangue. Eu não sei porquê, mas Deus quer curar alguém aqui nessa tarde. Deus quer falar com alguém aqui nessa tarde. Eu vou ler a palavra e depois eu vou dar um pedacinho do meu testemunho. A palavra se encontra em Marcos, capítulo 5. Glória! No 25 e diante, que diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e os que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes de indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas vestes de Jesus, sararei. E logo se lhe tocou, e a fonte do seu sangue secou, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que de virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse mal. Amém? Irmãos, todos conhecem essa passagem dessa mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. Todos conhecem que essa mulher tinha gastado tudo que ela tinha e não havia sucesso, porque ninguém pôde sarar a ferida dela. Ninguém podia dar jeito naquela doença dela. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar de Jesus, que Jesus ia passar por ali, ela ouviu falar dele, que Jesus curava, Jesus fazia paralítico andar, Jesus fazia cego enxergar. Ela falou assim: se ele faz isso com outras pessoas, então comigo também ele vai fazer. Então aquela mulher que sofria com aquele fluxo de sangue, que para muita gente ela era impura, né? Ela se sentia discriminada como pela sociedade, pelo aquele estado que ela estava. Então, mesmo com tudo isso, com toda essa dificuldade, quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi de encontro com Jesus. E Jesus não andava sozinho, Jesus andava com a multidão. Ela entrou no meio da multidão, ela não viu ali obstáculo, e ela tão somente tocou na orla de Jesus, e imediatamente ela foi curada. Então ela não colocou nenhum obstáculo, irmãos, nenhum obstáculo. Ela falou assim: não, se eu sei que Jesus cura, então eu vou tocar, que eu sei que ele vai me curar. Então nessa tarde, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que te fere, eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, mas Jesus sabe. Mas eu te convido nessa tarde: toca diferente nas vestes de Jesus, toca diferente nas vestes de Jesus, que muito ele vai fazer. O Deus do milagre está aqui nessa tarde. Deus curou, Deus me curou, né? Deus me transformou. Eu sou uma ex-viciada em crack. Eu bebia 6, 5 litros de pinga por dia. Era 24, 48 eu bebia pinga. Eu não parava. Aquele vício não era para mim. Eu tinha um demônio junto comigo, que eu bebia aquela pinga para ele, e eu não ficava bêbada. Eu era viciada em crack. Eu não tinha mais jeito pro mundo. O mundo não me aguentava mais. Eu dava trabalho em casa, eu dava trabalho para minha mãe, para meu pai, eu dava trabalho para a polícia, que a polícia não me pegava, né? Durante 20 anos eu fiquei fora da presença de Deus, e eu paguei o preço muito alto por isso. Deus tocou na minha vida. Irmãos, a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, que você é separada para fazer a obra do Senhor, você não retroceda, porque quem coloca a mão no arado e volta para trás paga preço. E eu sei o quanto eu padeci. Eu sei, o diabo, ele me usava de uma maneira sobrenatural. O diabo, ele tentava, todas as vezes eu ia dormir, o diabo se apoderava da minha vida, né? Eu era várias vezes possuída por ele, e quando eu não estava na rua fazendo a vontade dele, ele não deixava eu dormir. Então, irmãos, vocês estão aqui diante de uma pessoa que Deus transformou. Quando eu não estava aguentando mais, eu falei: Jesus, me ajuda, eu não aguento mais. Porque eu me acomodei naquela vida, eu bebi, eu usava crack, aquilo estava bom para mim. Eu comecei a viciar, eu comecei a vender droga, e no momento que eu estava servindo para Satanás, para ele ainda estava bom.
Mas a partir do momento que eu comecei a usar, eu comecei a ficar no fundo da lama, para ele eu não servia mais. Então, tudo que hoje vocês passam, eu já passei. E eu te falo, Jesus é o único caminho. Porque a partir do momento que eu pedi ajuda para Deus, Deus permitiu que eu fosse presa. E ali naquela noite, naquela biqueira, a minha prisão foi a minha libertação. E ali durante um ano eu fiquei presa. E durante 6 meses, Deus trabalhou o meu primeiro amor. Deus preparou o meu primeiro amor. Eu não recebi visita, eu não recebi carta, eu não recebi ninguém, porque Deus falava: aqui eu vou trabalhar o seu primeiro amor, e aqui você precisa apenas da minha presença. E durante um ano eu fiquei presa, e durante um ano Deus me usou dentro daquela cadeia ali, e Ele falou: você vai sair daqui para fazer a obra para mim, das minhas mãos você não sai mais. E hoje eu estou aqui para falar o que Deus fez na minha vida. Antes eu era perdida, antes eu estava lá no pecado, não que eu não seja pecadora, mas hoje eu tenho Jesus. Hoje eu tenho Jesus, e Jesus me escolheu, e a partir do momento que eu dei lugar para Jesus trabalhar a minha vida, Deus me restaurou. Amém? Esse é só um pedacinho do meu testemunho, para vocês verem que nada é impossível. Quem me viu lá antigamente e quem me vê hoje, ninguém dava nada para mim. Hoje Deus me restaurou, né? Eu ainda continuo sendo a mesma, mas Deus, hoje eu tenho Jesus na minha vida. Deus transformou a minha vida, e onde eu vou eu posso falar que Jesus transformou a minha vida. Deus me restaurou. Amém? Eu agradeço a oportunidade.